que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Da Taça Libertadores da América, a partir de agora em definitivo do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, com a festa da torcida do Vasco, que comparece em grande número para este jogo contra o River Plate da Argentina. Hoje você fica com as emoções, com a volta do futebol, o futebol sul-americano depois da Copa do Mundo, em alto nível, com muita emoção, valendo uma vaga na grande decisão da Taça Libertadores da América. O River já bate bola no gramado de São Januário, o Vasco da Gama ainda não entrou, já a festa da torcida do Vasco. No ano passado, na Supercopa da Libertadores, jogando aqui em São Januário, o River venceu por 2-0, 2 gols do Marcelo Salas. O jogo não terminou, 25 do segundo tempo, muita briga. Edmundo agrediu o goleiro Burgos do River Plate, que hoje vai jogar. Edmundo está aqui para assistir o jogo. Então, além da rivalidade envolvendo Brasil e Argentina, evidente, Vasco e River também é um jogo que já tem história, há todo um retrospecto recente de rivalidade e vale uma vaga na grande final da Taça Libertadores da América. O Vasco ainda não veio para o gramado do estádio de São Januário, mas vamos aproveitar, vamos confirmar os times para você. Vasco da Gama e River Plate, começando pelo Vasco da Gama, o Brasil na Libertadores. O Vasco com Carlos Germano, número 1, Vitor 2, Odivan 3, Mauro Galvão 4 e Felipe número 6, completando a zaga. O quadrado de meio campo com Luizinho 5, Nasa 8, Pedrinho 16 e Ramon 11. O ataque com Donizete 7, Luizão 9, time do técnico Antônio Lopes. O Vasco que vem para campo nesse instante. Mais uma vez a recepção calorosa da torcida do Vasco da Gama. Já tradicional foguetório do Vasco da Gama, da sua torcida em São Januário. O River Plate da Argentina, vamos confirmar para você. O River começa com Burgos, número 1, esteve na Copa. Hernan Dias, número 4, Aigala, zagueiro paraguaio, número 2, também esteve na França. Berisso, número 6 e Placente, número 14. O quadrado de meio campo com Astrada, número 5, Sorin, número 3, Escudeiro, número 20 e Galhardo, outro que esteve na França, número 10. O estreante da noite, hein? O Pizzi, jogou no futebol da Espanha, no Barcelona, você sabe, estreando com a camisa número 7 e Humbert com a número 9, o time do técnico Ramon Dias. E a torcida do Vasco continua fazendo a sua festa. É Libertadores, a torcida tem um papel importante.
fazer o resultado em casa. O Vasco da Gama no ano do seu centenário, sonhando com a conquista da Taça Libertadores da América. Você está vendo aí o Pedrinho, marcou o gol da vitória contra o Grêmio na última partida do Vasco da Gama. E a arbitragem na Taça Libertadores da América para Vasco da Gama e River Plate da Argentina, aqui no estádio de São Januário. Aí o trio de arbitragem uruguaio. Apita o jogo Gustavo Mendes. Auxiliar número 1, Olivier Vieira. E auxiliar número 2, Jorge Gagliatti. Vasco da Gama e River Plate para você. As emoções daqui a pouco. As duas equipes batendo bola. Continua o show aí de fogos e artifícios que o Vasco prepara sempre quando o jogo acontece em São Januário. Os times continuam batendo bola no gramado. Um outro jogo da Taça Libertadores que também acontece na noite desta quinta-feira. A primeira partida semifinal. Nós teremos Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño do Paraguai. Guayaquil, Equador. O jogo acontece o primeiro lá no Equador. Então nós vamos saber na próxima semana quais serão os dois finalistas da Taça Libertadores da América. Do Vasco, do Luizão. Tem 5 gols marcados até aqui na Libertadores. Em relação ao time argentino, o Pizzi, que estreia hoje, chegou com todo o cartaz. Foi contratado por $2.300.000 e deixou no banco o Ángel, o atacante que é o artilheiro da equipe na Libertadores, com 7 gols. Continua a festa do Vasco da Gama, da sua torcida. Você está vendo aí o goleiro Burgos. Ano passado, protagonista da agressão do Edmundo. Edmundo acertou uma cotovelada no Burgos. Realmente, como a gente fala no futebol, o tempo fechou em São Januário. O juiz foi obrigado a interromper a partida aos 25 do segundo tempo. Aí você está vendo o Pizzi, que faz a sua estreia nesse jogo contra o Vasco da Gama, aqui no estádio de São Januário. Um atacante de boa impulsão, um jogo aéreo muito forte. Pois não, Renato Ribeiro? Bom, justamente sobre essa confusão no ano passado, no jogo entre River e Vasco, hoje foi reforçado o policiamento aqui, 1.400 homens da Polícia Militar para garantir a segurança, para não haver outra confusão. E no ano passado, além dos 2-0 de São Januário, o River venceu 5-1 no Monumental de Nunes. E o Vasco já fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. O River está invicto nesta Copa Libertadores, nesta Taça Libertadores, com 10 partidas disputadas, 8 vitórias e 2 empates. É um time muito forte, com certeza. Você está vendo o Gustavo Mendes, o uruguaio que vai apitar a partida. Vamos então para as emoções da Taça Libertadores da América, sempre uma atração. Hoje então, Brasil e Argentina. É uma volta realmente muito legal do futebol após a Copa do Mundo disputada na França. São 5 jogadores que estiveram na França em campo, mais o Sarabia no banco de reservas. O Sarabia que é paraguaio no banco de reservas do River Plate. Vamos então para as emoções do jogo. Faltando 15 minutos para as 10 horas da noite no Brasil. Aí o uruguaio Gustavo Mendes vai autorizar o início da partida. Começa a luta por uma vaga na grande decisão da Taça Libertadores da América. O Vasco da Gama prioriza a Taça Libertadores no ano do seu centenário. Autoriza o árbitro, bola rolando, começa Vasco e River pela Libertadores. Aí sai jogando o time do Vasco com o Mauro Galvão. Veja o Felipe, está mostrando a habilidade que vem caracterizando o Felipe nesta Taça Libertadores. Recuperação do time argentino. Aí Sorin. Boa jogada com o Pizzi. A falta foi marcada no Sorin. Nesse lance que você está revendo, o Ramon chegou e acabou atingindo o Sorin, que você está vendo no detalhe. Ele que é lateral esquerdo de origem, mas hoje sai jogando aí como volante do lado esquerdo. Na verdade ele está jogando porque o titular da posição é o Berti, que também esteve na Copa da França. Berti está machucado, por isso o Sorin foi improvisado pelo técnico Ramon Dias no meio de campo. Brasileiros e argentinos na Taça Libertadores. A Argentina 12 vezes campeã da Libertadores. O Brasil 9 títulos. Outra vez a falta do escudeiro no Felipe. Aí o Felipe. Aí o bem do Astrada. Jogada com o Luizão. Chegou o Ayala, a bola vai saindo lateral. Ou uma falta até. Ele marca a falta sobre o Luizão, cometida pelo Ayala. Aí Pedrinho. Jogada com o Ramon. Buscando o Donizete, Sorin. Mas bem o corte, sai jogando para a equipe do River.
Aí Luizão na recuperação. Donizete vai para a área. Chegando o Vasco. O Vasco é Brasil na Taça Libertadores. Recuperação do Ayala. Fez uma grande Copa do Mundo, Ayala. Uma dupla de área fantástica com o Gamarra, que é jogador do Corinthians. Tem o Felipe. Aí Vitor. Sorin na marcação. Jogada com o Ramon. Foi bem o Sorin. Sobra do Placente. Recebe o Pizzi. Odivan na marcação. E o lateral ou até a falta. O Gustavo Mendes está marcando a falta do Odivan, cometida sobre o Pizzi. A impressão do uruguaio Gustavo Mendes neste começo de partida, eu com o propósito de marcar tudo, José Roberto Wright. E correndo em cima da jogada, não sei se ele vai ter gás para esses 90 minutos. Lembra muito aquele Robert Wurtz, um árbitro francês que passou aqui pelo Brasil na década de 70, correndo bastante. Vamos ver, início de jogo tudo é bom. Aí o River chegando, Rambert, saiu Carlos Germano, Rambert. O juiz marcou a falta sobre o Carlos Germano. O jogo perigoso do atacante Rambert, você está revendo, olha só, agora com o pé direito, está no alto, quase atingindo o rosto do Carlos Germano. Foi correta a marcação, José Roberto Wright? Perfeita. Primeiros 3 minutos de partida, Taça Libertadores para você, Brasil e Argentina. A luta por uma vaga na grande decisão da Libertadores. Jogo da volta na próxima semana em Buenos Aires. O Vasco da Gama tem a volta do goleiro Carlos Germano, que esteve na Copa do Mundo. E o River tem 5 jogadores atuando. E mais um no banco de reservas, que estiveram na Copa da França. Aí o Pedrinho. Hernan Dias chegou no carrinho. Só na bola, desviando o lateral para o Vasco. Veja como chega forte o Hernan Dias. Esse Hernan Dias é o típico marcador argentino, né? Sempre toma cartão, é expulso. Aí na tentativa do Felipe, o Uruguai entendeu que não houve nada. Volta do Nasa, pode experimentar de longe. Aí Ayala. Hernan Dias, Pedrinho, levou a melhor o Pedrinho, cruzamento, Luizão tentou um desvio. Mais uma vez a presença agora do Berizzo, que você está vendo aí, a zaga do River Plate, evitando o primeiro gol do Vasco. Suficiente para levantar a torcida do Vasco em São Januário. Sobra do Felipe, vai saindo o lateral, favorecendo o River Plate, quando chegamos a 5 minutos de partida neste primeiro tempo em São Januário. Luiz Roberto, o Edmundo está aqui assistindo ao jogo no camarote reservado aqui junto com o técnico Antônio Lopes e o vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda. O Edmundo que deu um prazo até amanhã para o Fiorentina se definir se libera ou não o atacante para o Vasco. O Vasco ofereceu 9 milhões ao clube italiano. Edmundo, portanto, pode voltar a vestir a camisa do Vasco já a partir do outro sábado na abertura do Campeonato Brasileiro. Mas o Batistuta está deixando o Fiorentina. Então talvez a situação da transferência do Edmundo, da volta dele, fique um pouco mais difícil. Está jogando o time do Vasco. Veja aí o Nasa, o Galhardo ficou pedindo a falta. Bola desviada lateral, favorecendo o time do River Plate. Globo, um caso de amor com você. Você viu há pouco lá o Edmundo, com os dirigentes do Vasco da Gama, Eurico Miranda, acompanhando o Vasco e River Plate aqui em São Januário. Está num camarote especial o Edmundo. Vai jogando o Vasco com o Odivan. Primeiros 6 minutos, primeiro tempo para você. E a volta do Edmundo seria interessante no futebol brasileiro, já que após a perda do título mundial, fica desinteressante, sem ídolos, e a volta de um jogador como o Edmundo, eu acho que ia motivar muito o Campeonato Brasileiro para o Vasco ou para qualquer equipe. Chegando o Vasco de novo, veja o cruzamento aí para o Luizão. Foi a vez do Ayala, agora tocou no juiz ali. O Alto Ramon aperta, Sorin manda a equipe do River para o ataque. Presença do Odivan. Aí o Luizão recomeça com o Mauro Galvão. O Vasco da Gama jogando em São Januário na Taça Libertadores, fez gols em todos os jogos. Nestas 10 partidas disputadas na Libertadores, 5 delas em São Januário. Em todos os jogos disputados aqui, o Vasco da Gama foi na rede. O Luizão é o seu principal artilheiro com 5 gols. O Vasco e River nunca se enfrentaram antes
em uma partida válida pela Taça Libertadores. Está jogando o Vasco de novo, Luizinho. Tentou a jogada na direita, muito forte. Ela acabou desviada no Sorin. Aí está o Sorin. Tem 22 anos apenas o Sorin. Hoje volante do River. Lateral já cobrado o Vitor. Tem o Ramon. Boa jogada do Ramon com o Donizete. Luizão no comando, pintou o primeiro, Luizão. Burgos! Que defesa do goleiro da Argentina. A reclamação do Aigala com os companheiros. Ficou sozinho na marcação do Luizão. Aí ele saiu na cara do Burgos, que fez essa defesa, hein? Goleiro da seleção da Argentina. Um dos goleiros era o reserva do Roa na Copa do Mundo. Agora o Gustavo Mendes pede um tempo para o Ramon e chama a atenção agora do Luizão, do Pizzi e do Berizzo, que está chegando ali pertinho do Luizão. Vamos para a cobrança do escanteio. Aí o Ramon no levantamento, vai o Mauro Galvão. Melhor o Sorin. Recuperação do time do Vasco, a falta sobre o Felipe. Foi puxado o Felipe. Aí está o Felipe. No ano passado, veja, o Galhardo fez a falta. No ano passado ele deu uma pegada no Galhardo no jogo da Supercopa aqui em São Januário e foi expulso de campo. Os argentinos reclamaram demais a semana inteira. E agora o Galhardo fez a primeira falta dele, Galhardo, no Felipe, no jogo. Aí Mauro Galvão, capitão do Vasco da Gama. Aos 36 anos, jogando muito. Ramon, tem o Donizete, é com ele. Olha o Donizete de esquerda. Gol! Donizete para o Vasco. O Pantera abre o placar em São Januário. Aos 10 minutos do primeiro tempo. Lindo gol de Donizete com a esquerda no cantinho. Burgos saltou, a bola ainda tocou na trave. Aí a comemoração do Donizete com o Pedrinho. Gol brasileiro. Pode comemorar Carlos Germano. 1 para o Vasco, 0 para o River Plate. Sai na frente, portanto, o Vasco, gol do Donizete. O terceiro dele na Libertadores 98. Um gol importante a essa altura. 10 minutos, 1-0 num grande clássico. Aí a confirmação do terceiro gol do Donizete em 10 jogos. Casagrande. O Vasco está fazendo a coisa certa, está pressionando o River. É uma semifinal de Libertadores. Eu ia falar até que o Vasco tem várias alternativas de gol. E uma delas é o chute de longa distância, com o Pedrinho, a força do Donizete. Quer dizer, o Vasco está fazendo tudo certo. Tem que manter essa concentração nos 90 minutos e levar a classificação para outro jogo. Tem que saber que é importante vencer a partida. Não precisa se desesperar. Vem o Vasco de novo, o Donizete com o Luizão. Veja a marcação do outro lado com o Ramon. Veja o Ramon, pode pintar o cruzamento. Vai o Donizete. Um desvio, uma antecipação do Donizete. Quase o segundo gol. Olha como ele consegue a antecipação. Toca no canto esquerdo, tirando do goleiro. Festa da torcida do Vasco em São Januário. De novo a cabeçada do Pantera para você. Uma entidade alemã de estatística que faz o ranking dos clubes coloca o River da Argentina em primeiro lugar, o Vasco em terceiro. Esse time da Argentina foi o de melhor campanha, é o de melhor campanha entre os 4 semifinalistas. Está invicto na competição. Em 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates o River Plate. Luiz marcou a falta do Luizinho. O Luizinho não concorda não. Veja como chega o Luizinho e acaba atingindo realmente. Foi falta. Chegou chutando 1, 2 vezes. E em cima o Gustavo Mendes marcou a falta. As faltas cometidas, 7 do Vasco, 5 do River. A preocupação do Carlos Germano. E o Pizzi é muito bom na jogada aérea, hein? Zagueiro Berizzo também. Vamos para a cobrança. Vai o Galhardo para fazer o levantamento. 2 homens apenas da barreira do Vasco. Veja o levantamento. Vai o Berizzo, vai o Pizzi. Carlos Germano. Socou de forma completamente equivocada. O Luizão apareceu. Veja como o Carlos Germano sai. A impressão que ele ia tentar a defesa.
com as duas mãos. Aí ele decide, olha só, como vai subindo com as duas, aí ele decide socar a bola e erra. Aí acabou espanando. E o Luizão teve que ceder o escanteio. Aí o Galhardo para fazer a cobrança nas bolas paradas. Sempre o Galhardo. Aí o levantamento. Chegou bem o Donizete na primeira trave. Sai jogando o Vasco. Vamos ver o contra-ataque. E aí a falta. O Luiz, goleiro, precisa jogar sempre. Então, quando ele vai para uma Copa do Mundo, ele foi para a Copa do Mundo como reserva do Tafarel. Há muito tempo ele não faz uma partida. Então, ele perde um pouco o tempo da bola, o modo que sair do gol, porque o forte do Carlos Germano é sair do gol. Dificilmente ele faz esse tipo de erros. Isso é de um jogador que há muito tempo não joga. O goleiro precisa jogar quase sempre para ter, sabe, a medida da partida. E o Carlos Germano chegou com tanta fome de bola que na terça-feira ele veio do aeroporto direto para São Januário para já participar do treinamento aqui do Vasco. Aí o Ramon ganhou a posição no time titular do Vasco da Gama. Juninho está no banco de reservas. Vai lá o Ramon para fazer a cobrança do escanteio. Aí a área do River. A preocupação do time argentino é Brasil contra a Argentina na Taça Libertadores. Por enquanto vai dando o Vasco da Gama 1-0. Tem um levantamento. Aí o Vitor. Chega bem o Sorin. Sobra do Ramon. De novo o levantamento. O Mauro Galvão deixou, fechou Luizão. Chega a zaga do River Plate. Não deu para o Luizão. Marcado em cima pelo Ayala. Continua o Vasco no ataque. Aí o Mauro Galvão. Jogada com o Luizão de primeira. Donizete, que bonito. Toque. A bola acabou sobrando com o Burgos. Ele tentou puxar ali de letra o Donizete. Agora, ó, toque do Luizão, ele tentou puxar de letra, a bola passa. Mas o Hernan Dias, esperto, acabou com a cabeça recuando para o goleiro. Aí o Escudeiro. O River Plate está invicto na Taça Libertadores 98. 8 vitórias, 2 empates. O River que marcou 22 gols e sofreu 10 com o gol de hoje. Aí a falta do Nasa a favor do River Plate. O River que está disputando a sua 19ª Libertadores. É um time de 184 jogos na Libertadores. É muita Libertadores. Para você ter uma ideia, esta é a 5ª Libertadores do Vasco. Veja de novo a recuperação do Pedrinho, do Felipe. Como ele tomou a bola com facilidade, né? Que bonito. De novo o Felipe. Aí entre as pernas do Sorin. Muito habilidoso o Felipe. Segue marcando o Pizzi. Mais atrás com o Odivan. Luiz é um fantástico jogador. E se chegar se começar a fazer jogada de linha de fundo e chutar de longa distância, vai ser perfeito. A técnica que tem o Felipe para ser um lateral esquerdo depois do Júnior, eu acho que é o melhor lateral esquerdo e técnica que o Brasil já teve. É uma revelação realmente o Felipe. 20 anos apenas, o lateral do Vasco. Aí passou da bola o Felipe. Aí mais uma falta do Donizete de ataque para o River. Agora o juiz vai chamar a atenção. Veja só o Carlos Germano, agora há pouco, vestindo o calção sobre o outro. O goleiro do Vasco da Gama. (39 minutos e 40 deste primeiro tempo em São Januário. Bom público. Noite agradável no Rio de Janeiro. 22 graus a temperatura aqui em São Januário. Em o River Plate, um clássico sul-americano para você. O Vasco da Gama que decidiu o sul-americano de 48, que foi reconhecido pela Confederação Sul-Americana no ano passado, por isso ele disputou a Supercopa, venceu o River Plate, empatou com o River Plate na final, 0-0, e conquistou o título do primeiro sul-americano. Aí o Sorin, a disputa com o Odivan e o lateral para a equipe do River Plate. Vem o Vitor, Galhardo, Pizzi. Troca passes o time argentino. 1-0, o Brasil vai vencendo. O Vasco na frente. Mais uma vez o Galhardo. Aí o Hernan Dias. Vem para o ataque o camisa 4, o experiente Hernan Dias. O levantamento, atenção, olha o Pizzi. Vem o Odivan. O Pizzi pronto para a cabeçada. Vem o Odivan. A volta na esquerda. Levantamento do Placentes. Sobra do Hernan Dias. Preferiu bater cruzado. O desvio, a sobra do Escudeiro. E havia o toque no ataque do River agora. O domínio, o chute.
O Bandeira, o assistente, também estava marcando uma irregularidade. E a reação aí do Burgos, desesperado. Globo, um caso de amor com você. Casagrande, 43 minutos e meio, de novo o lance do Pedrinho. Veja aquela disputa normal, o Pedrinho tentou forçar, 1-0, o Vasco vai fechando o primeiro tempo na frente, Casagrande. O Vasco tá melhor, o River começou a sair um pouco mais agora. Eu acho que se o Vasco conseguir manter a tranquilidade e jogar da mesma forma que jogou até o momento, a única coisa que pode complicar é entrar na guerra da equipe do River. Começar a tomar cartão amarelo, fazer faltas, aí sim pode complicar o jogo. Mas se jogar só futebol, eu acho que o Vasco pode vencer tranquilamente a partida. Mais uma vez a falta do Placente sobre o Ramon. Aí o Ramon sentindo algum problema depois da falta. Veja de novo a entrada. Entrada forte, né? Maldosa até do argentino. Falando com a sola do pé direito. As duas canelas ali do Ramon. As faltas cometidas, 18 do Vasco, 15 do River. Foi o lateral Hernan Dias, né? Se recebesse o amarelo estaria expulso, porque já tem um. Já foi punido com o cartão amarelo. Foi realmente o Hernan Dias que entrou solando. O Hernan Dias é sempre assim. Jogador de 33 anos, há muitos anos no River, na seleção da Argentina, é sempre um problema. Cruzamento do Sorin para o Ramberts. Aí o desvio do Nasa, a bola vai saindo pela linha de fundo, escanteio para o River. Veja aí o Mauro Galvão gritando com a sua defesa. A defesa do Vasco da Gama, preocupado, o capitão Mauro Galvão. Vai Galhardo para fazer a cobrança. Nos escanteios, 4 para o Vasco, é o terceiro para o River. Aí Galhardo, veja o levantamento. Vem o Nasa na primeira trave, se jogando com o Felipe. Passamos dos 45. Felipe com o Luizão. Aí o Luizão para cima do Astrada. É o Pedrinho. Luizão vai para a área. Ramon também. Pedrinho cruza a bola desviada pelo Astrada. Escanteio para o Vasco. Veja aí o Astrada, capitão da equipe do River. Também esteve na Copa do Mundo, fazendo parte do grupo da Argentina. O volante Astrada. Vai o Pedrinho para a cobrança. O Vasco no finalzinho do primeiro tempo pressionando. O Vitor na área. Aí o levantamento, vai o Odivan. Olha a sobra. Atenção, o chute do Ramon. Tem o Pise para tirar dali. Donizete. Nesse instante, apita Gustavo Mendes. No ano passado, River e Vasco se enfrentaram. Muitos gols e muita confusão. O duelo foi pela Supercopa dos Campeões da Libertadores. Confira quem levou a melhor. Em setembro de 97, o Vasco foi à Argentina enfrentar o adversário de hoje e voltou para casa com uma goleada histórica. O River venceu por 5-1. Marcelo Salas, destaque da seleção chilena na Copa, deixou sua marca. O gol de honra vascaíno foi marcado por Edmundo. O time brasileiro precisava devolver a goleada em São Januário para se classificar, mas não foi o que aconteceu. O River saiu na frente, gol de Galhardo. Salas ampliou para 2-0. A torcida do Vasco, insatisfeita, tumultuou a partida e o árbitro chileno Eduardo Gamboa encerrou o jogo aos 25 minutos do segundo tempo por falta de segurança. O placar de 2-0 foi mantido e o estádio de São Januário acabou sendo interditado pela Confederação Sul-Americana. Mas um recurso dos dirigentes vascaínos permitiu que o clube brasileiro pudesse jogar novamente em seu estádio. Luiz Roberto. Pois não? Só para esclarecer, aquele momento que o Germano estava colocando um calção em cima do outro, aconteceu o seguinte, o Germano foi amarrar o calção e o elástico saiu todo. Então, para o calção não cair, ele pediu outro calção para colocar por cima, para que não ficasse sem calção no meio do campo. Tá certo, cara. O Germano que trocou o calção aí no transcorrer do primeiro tempo. A outra semifinal, ele colocou um calção sobre o outro, né? Pronto, tá resolvido e vamos em frente. Na outra semifinal da Taça Libertadores da América, o Barcelona do Equador está enfrentando o Cerro Porteño do Paraguai. E um detalhe, quem sair do confronto River e Vasco da Gama jogará a decisão fora de casa. Quer dizer, o Vasco jogará a decisão de qualquer forma fora de casa. Ou contra o Barcelona, ou contra o Cerro. O Vasco vai ter sempre que fazer primeiro o resultado jogando em casa. Embora sejam duas escolas, a equatoriana e a paraguaia, sem uma história na Libertadores,
A Libertadores não tem muito essa conversa, né, Casagrande? Não, não tem. Se chegaram até ali, são boas equipes, e principalmente jogando a segunda em casa. Aí faz aquela guerra, sabendo já o resultado que tem que fazer. Mas, por exemplo, se o Vasco joga em casa e consegue fazer um resultado de 2-0, 3-1, você vai para o segundo jogo mais tranquilo. Eu acho sempre importante fazer a primeira em casa. Quando a sua equipe é boa, como é o Vasco, jogar em casa a primeira partida é sempre melhor. Muito bem, o Vasco voltando também para o segundo tempo. Vamos então acompanhar as emoções no segundo tempo deste jogo, o primeiro das semifinais, envolvendo brasileiros e argentinos da Taça Libertadores da América. Mauro Galvão voltando, o Vasco volta com o mesmo time, Luiz fazendo Alberto. a festa aqui em São Januário. Pois não? Aqui com o técnico Antônio Lopes. Antônio Lopes, 1-0, agora você orientou o time para fazer mais gols, para ir para Buenos Aires com uma vantagem ainda maior? Nós temos que procurar fazer mais gols, mas temos que ter cuidado também para não tomar, né? O importante também é isso. O time deles é um time bom, que depois de tomar 1-0 saiu para cima do Vasco da Gama. Eles estão tentando ali jogar em cima, entre o Vitor e o Odivan, estão metendo umas bolas longas ali por cima do Vitor, que eu chamei a atenção deles. A mesma coisa pelo lado do Felipe e do Mauro, que a gente tem que ter atenção com essas bolas longas deles. E a gente tem que jogar em cima do lado esquerdo deles também. O Berizzo ali é fácil. O Donizete tem que receber essa bola mais aberta, ele está querendo receber muito por dentro, tem que receber mais aberto, como recebeu essa no finalzinho, que ele veio aqui na cara do gol e o cara tirou ali aquele lance. Então a gente tem que forçar jogadas em cima com o Donizete, em cima desse Berizzo e nas costas do Placente, e marcar melhor, melhorar a marcação também em cima do Galhardo, né? Isso que nós temos que fazer. Ok, obrigado, Antônio Lopes. Agora tudo ok, vamos então para as emoções do segundo tempo, de 1 para o Vasco da Gama, 0 para o River Plate. Semifinais da Taça Libertadores da América, primeiro jogo, a volta na próxima semana em Buenos Aires. Só para aguçar um pouco mais essa rivalidade, na história da Libertadores, brasileiros e argentinos já se enfrentaram 66 vezes. A vantagem é dos argentinos, hein? 31 vitórias contra 27 vitórias brasileiras e 8 empates. Os argentinos têm essa vantagem, a exemplo do que acontece no confronto entre as seleções, também nos confrontos em jogos válidos pela Taça Libertadores. Luiz Alberto, olha, o árbitro não recebeu o dinheiro não, acertaram que ele vai receber depois a quantia exata, $450 para o trio de arbitragem e ainda $400 para cada um deles. E quem tem que recolher a taxa de arbitragem é o Vasco ou é a Sul-Americana, José Roberto Wright? É o Vasco que tem que entregar ao delegado e em dólar para fazer o pagamento. São $850 mais a passagem de avião. O delegado da Sul-Americana, o brasileiro Nildo Nejac, foi ao vestiário e convenceu o árbitro que ele entrasse em campo e apitasse o segundo tempo. Bola rolando, começa o segundo tempo em São Januário. O River vem, portanto, com uma alteração, entrando o Gomes no lugar do Pizzi. Olha o Galhardo, ele pega bem de longe. Vai pra cima do Mauro Galvão, o Galhardo. Aí o Gomes. Recuperação do Vasco, sai jogando a equipe brasileira. Veja o Donizete. Olha o Donizete, que bonito lance em cima do Berizzo. Pode pintar o cruzamento, Luizão na área, Pedrinho, Luizão fechou, Burgos. Quase que a bola sobrou com o Ramon. De novo o cruzamento, veja como o Burgos sai, a bola vem no chão, olha que perigo. E o Burgos rebate, faz a defesa em 2 tempos. Astrada, presente com o Felipe, junto com ele o Naz, aí o Felipe sai jogando. É mais um dos vários jogadores de perna esquerda maravilhosos da história do futebol brasileiro. Mais um que está surgindo aí com muita habilidade. Mais uma vez a falta sobre o Felipe. Mais um lateral para a equipe do Vasco da Gama. Jogo da volta na próxima semana, lá em Buenos Aires. Se ao longo da história os argentinos levam vantagem, aí a preocupação do técnico Antônio Lopes. Nos confrontos disputados no Brasil, as equipes brasileiras venceram 21 vezes, 4 empates e apenas 6 vitórias dos times argentinos. A falta para o Ramon na cobrança. Aí o Felipe, portanto, sentindo exatamente quando recebeu a bola do goleiro. O
Vasco não perde em casa na Libertadores há 13 anos. 10 jogos sem perder em casa o Vasco da Gama. Curiosamente, a última vez que o Vasco perdeu foi para o Ferrocarril da Argentina por 2-0. Na Libertadores de 85. E o técnico do Vasco era o mesmo Antônio Lopes. Vai ser atendido fora do campo, portanto, o Felipe. Passamos dos 13 minutos de partida. Veja aí a reclamação, o Antônio Lopes. Veja como a pegada do escudeiro no Felipe. Ele recebe do goleiro presente. Ele dá o corte, sai com a bola. O juiz observa a vantagem e na sequência o Felipe tem que ser atendido. Ele mesmo toca a bola para fora. Tem que ser atendido pelo departamento médico do Vasco. E aí, como manda a Internacional Board, ele espera o jogador do Vasco ficar em pé para mostrar o cartão amarelo. Bem aplicado o cartão, José Roberto Wright? Bem aplicada, a postura é essa, espera o jogador ficar de pé. Agora, e o jogador argentino tinha a possibilidade de chutar em direção ao gol, por isso o cartão foi aplicado. As faltas cometidas, 28 do Vasco, 22 do River. Vamos para a cobrança da falta. É muito perigosa. Veja a preocupação do Carlos Germano. É perigosa porque você viu no intervalo, o Galhardo fez um gol de falta desta posição aqui no jogo da Supercopa do ano passado. Vale a preocupação dos jogadores brasileiros do Vasco da Gama. O Galhardo próximo da bola, fica mais atrás o Berizzo. Nós vamos para a cobrança. Falta pela meia esquerda, como gosta o Galhardo. Mais um jogador que esteve na Copa do Mundo, o Galhardo. Ele vai para a cobrança. Galhardo não quer cobrar a falta, reclamando do posicionamento da barreira. Vai lá o Gustavo Mendes, pede para os jogadores do Vasco a posição correta da barreira. E com isso, o time argentino agora sim vai para a cobrança com o Galhardo. Que perigo, Carlos Germano! Foi lá no ângulo. Mas aí tem Carlos Germano. Olha a defesa do goleiro do Vasco, que bonito. Evitando o gol de empate no River. Voltando da seleção da Copa do Mundo, mesmo 2 meses sem jogar, o Carlos Germano, que defesa. Vamos para o escanteio. De novo o Galhardo levantando. Vamos ver a sobra. Escudeiro tentando o Galhardo. Agora não sai não, é pressão do River Plate. Vai se segurando o Vasco. Bem o Luizinho. Aí o Donizete. Bola desviada, lateral, favorecendo a equipe do Vasco da Gama. Pois não, Casagrande? Ô Luiz, só para completar o raciocínio, eu acho que o Antônio Lopes já deve pensar um pouco no Juninho, que é um jogador que chega bem de trás, bate bem na bola e dá um equilíbrio muito grande no meio campo. Ele marca bem, gira bem o jogo, consegue segurar bem, porque o River está saindo para o jogo porque tem esse espaço no meio campo. Tanto o Ramon como o Pedrinho não marcam muito e não estão muito bem na partida, apesar de serem 2 bons jogadores. Aos 18 minutos do segundo tempo. Aí o Galhardo. Recuperação do Luizinho. Veja o Donizete. Marcado pelo Berizzo em cima, lateral para o Vasco da Gama. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Aí, portanto, o Juninho no Vasco da Gama. A camisa número 19, saindo o Ramon. Vasco vai vencendo o jogo 1-0. Ramon recebe o carinho da torcida. E aí o Berizzo, que não dá espaço para o Donizete no jogo. É interessante esse duelo, Berizzo-Donizete. Aí o Escudeiro. Recomeça com o Hernan Dias. Manda para o ataque o Burgos. Estamos nos aproximando dos 20 minutos desse segundo tempo em São Januário. O Vasco vai vencendo por 1-0. Jogo da volta na próxima semana. E o placar é muito importante. Se o Vasco conseguisse pelo menos mais um gol, diferença de 2 gols, poderia perder por diferença de 1 gol na próxima semana. Para jogar mais tranquilo na Argentina. E olha, jogar na Argentina já é sempre um problema. E contra os grandes da Argentina, o River, o Boca, é muito difícil. A pressão da torcida, a pressão de um modo geral, né? Que acontece na Argentina. E aqui, Luiz Roberto, o técnico Ramon Dias vai colocar o River em cima do Vasco. O atacante Ángel, camisa 22, é o artilheiro do River na Libertadores. Com 7 gols, vai entrar em campo. Olha, e o Vitor está mancando muito no campo e o Valber já está no aquecimento. E olha o que apronta o Felipe. Sai jogando para o Vasco, jogada com o Juninho.
Vai credenciar o jogo com velocidade. A jogada no Donizete. Ele ficou pedindo a falta na disputa com o Berizzo. O juiz da partida entendeu que não houve. Aí a substituição no Vasco, Valber, camisa 13 no lugar de Vitor, camisa 2. O Valber, que por muito pouco não foi afastado do elenco aí por ter voltado a treinamentos, aos treinos, e agora vai tendo mais uma chance. E no River saindo o Hamber, camisa 9, para a entrada de Angel, 22. Portanto, 2 alterações no jogo, uma no Vasco, uma no River. O Valber voltando. O Valber, quando teve esse problema que o Renato Ribeiro falou com vocês, ele era titular do Vasco da Gama. Aí acabou saindo do time para o desespero. Veja aí o técnico Ramon Dias, passagem histórica no futebol argentino, equipes da Europa. Era um grande jogador o Ramon Dias, que coloca o Angel e o Valber entra como lateral direito. São as mudanças que acontecem no jogo, Casagrande. Uma por necessidade, é uma perda importante do Vasco. O Vitor estava bem. O Valber já viu fazer grandes partidas na lateral, mas não é a posição melhor para o Valber. Ele é lento, o River está bem na partida, pode prejudicar um pouco o Vasco. Já no lado do River Plate, é a tentativa de chegar ao empate. O River está bem com mais um atacante e vai tentar chegar ao empate. Tem o Vasco de novo, veja aí o Pedrinho de longe, ele experimenta, Burgos faz a defesa. Saiu jogando mal, Juninho presente, Luizão na área, Juninho, que lindo lance, cruzamento, a bola desviada pelo Berizzo. Entrou bem no jogo, Juninho. Veja aí a cara do Berizzo, jogada do Juninho no fundo, cruzamento. E o escanteio para o Vasco. E o Burgos já fez 3 reposições estranhíssimas, né? Dando todas as bolas nos pés dos jogadores do Vasco na entrada da área. Vai para a cobrança do escanteio o Valber. Na área, Luizão, Odivan. Veja o levantamento, vai o Odivan. Sobra do Pedrinho. Aí é com o Felipe. Tem o Gomes na marcação do Felipe. Aí o Gomes roubou do Pedrinho. Roubou do Felipe, sai jogando para a equipe do River. Jogada com o Galhardo no comando. Aí a habilidade, a criatividade do River. Leva o Galhardo. Jogada com o Escudeiro. Tentou de direita o Escudeiro e errou o alvo. Jogada do Galhardo realmente saiu na velocidade. As faltas recebidas do River, 28. Sofreu 8 faltas. O garoto Galhardo, que esteve na Copa do Mundo, jogou 3 partidas dos Jogos da Argentina. Entrou em 3 jogos, né? É apenas 22 anos o Galhardo. E agora nós teremos a alteração no time do Vasco. E o novo lance aí do Pedrinho. E entrando o Wagner agora. Cuidado com a enganação. Remédios e vitaminas que se dizem milagrosos não passam de farinha pura. Veja no Jornal da Globo, logo depois de Vasco e River Plate. Vamos para a cobrança da falta. Aí o Galhardo, é sempre ele, vem o River. 1-0 para o Vasco. Aí o Galhardo vai direto, Carlos Germano de novo. Volta no Galhardo. É um jogador especial mesmo o garoto Galhardo, hein? Donizete tomou do Astrada. Vamos com o Vasco no contra-ataque. Pedrinho no comando. O Luizão estava lá na defesa, ajudando o time. O Donizete acaba desarmado. A cobrança de falta do Galhardo. Dá a impressão que ele ia cruzar. O Galhardo, você está vendo ali. Aí o Mauro Galvão. Que defesa fez o Carlos Germano, né? Quase que ele pega o Carlos Germano. O Carlos Germano ameaçou sair para esperar o cruzamento. Ele mandou no contrapé do goleiro. 30 minutos, 25 segundos. Vasco 1-0. Donizete marcou aos 10 minutos do primeiro tempo. Aí a falta do Placente no Luizão. Aí o Galhardo uma vez na cobrança de falta. Sempre com ele. A preocupação do Sorin. Vai para a área, aí o levantamento. Sorinho. A cabeçada foi do Angel, apenas o tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Veja como o Angel acertou a cabeçada, mas ela foi para a linha de fundo. A preocupação do Ramon Dias, técnico do River Plate. Fez um jogo de palavras, aí como disse o Casagrande no primeiro tempo, dizendo que o Vasco, quando enfrenta equipes que jogam futebol, tem dificuldades e tal, mas claro que ficou uma mágoa do que aconteceu no ano passado, aquela confusão aqui do jogo que o River venceu por 2-0 pela Supercopa.
E o Ramon é um jeito muito inteligente, sabe jogar, né, com as palavras nas entrevistas. Lá na Argentina, ele é um especialista nesse tipo de declaração que contagia o seu time e provoca um clima para o jogo. E é um grande treinador, está mostrando hoje, porque o River do segundo tempo é completamente diferente daquele River do primeiro tempo. Jogava defensivo, não conseguia tocar a bola. No segundo tempo está muito bem. Isso é a mão do treinador. É a Taça Libertadores da América na sua 39ª edição. O River Plate ganhou 2 vezes a Libertadores, em 86 e em 96. O Vasco, que já foi campeão sul-americano em 48, mas ainda não era Libertadores, busca este, que seria o título mais importante dos 100 anos de existência do Vasco no ano do centenário. Jogada do Wagner com o Felipe. Chegamos aos 40 minutos do segundo tempo. O Brasil vai vencendo a Argentina. 1 para o Vasco, Donizete, 0 para o River Plate. Aí o Pedrinho. Vem na velocidade o Pedrinho, Donizete na área. Veja o Pedrinho. Levantamento é no Luizão. Dominou o Luizão. Para o Donizete. Emendou Burgos. Enfim, a chance do Vasco no segundo tempo. Olha o Donizete. Ele pega com a esquerda e o Burgos vai para defender. Aos 40 do segundo tempo, o Vasco chuta a primeira no gol do River Plate no segundo tempo. Vamos para a cobrança do escanteio. Odivan e Mauro Galvão para buscar a cabeçada. Tem um levantamento. Fica indeciso o Burgos. Aí a sobra do Wagner. Odivan. Pressão do Vasco no final. Levantamento aí no Luizão. Tentou para o Mauro Galvão. Acabou tocando de presente para o Sarabia. Tem o River na velocidade. Bola para o Galhardo. Aí o Odivan tocou no vazio e sai jogando. Vem o River de novo. Aí o Galhardo. No comando com o Angel. 44 minutos. De novo a jogada com o Gomes. Veja o Astrada. Devolução do Gomes. 44,5. Recuperação do Vasco. Foi bem ali o Pedrinho. Casa Grande. Vitória do Vasco. 1-0. Acabou sendo justa. É justo porque o Vasco jogou bem o primeiro tempo, fez o gol, poderia ter feito mais gols. O River dominou o segundo tempo, mas não criou tantas jogadas assim. Então o Vasco conseguiu garantir, conseguiu segurar bem o segundo tempo, mas jogou muito mal, desequilibrado o segundo tempo. A vitória foi boa para 1-0, mas poderia ter feito mais. Vem aí o Donizete. José Roberto Wright, a atuação do uruguaio Gustavo Mendes. A atuação foi boa, um trabalho onde ele antecipa seu problema. Começou o primeiro tempo todo turbinado, corria o campo inteiro. Segundo tempo já diminuiu o seu ritmo. Eu só espero que ele consiga receber seus $850 e a passagem aérea. Lá vem o Vasco de novo com o Wagner. Aí o Felipe, quem sabe no finalzinho, veja o cruzamento pro Luizão, a sobra, Pedrinho, agora capricha Pedrinho. Chutou contra o corpo do argentino. No outro jogo, Barcelona do Equador 1, Cerro Porteño do Paraguai 0. Aí o Antônio Lopes, jogos da volta na próxima semana em Buenos Aires e em Assunção, no Paraguai. De novo o Pedrinho, tentou no Juninho e a falta sobre o Pedrinho cometida pelo Sarabia é muito perigosa para o Vasco no finalzinho. Apreensão na torcida do Vasco, a expectativa. Veja aí a confirmação para você dos 45 minutos, agora 46. Vamos para a cobrança de falta. É perigosa. 2-0 ficaria muito legal para o Vasco, hein? Porque o River é um grande time. O Juninho vai para a cobrança. Pedrinho fica próximo da bola. Hoje o Juninho. A barreira, a preocupação. Vai Juninho para a bola. Tocou na barreira. A volta do Pedrinho. Explode de novo no jogador do River. No Galhardo e vai escanteio para o Vasco da Gama e o Burgos. Preocupação do Pedrinho. Os homens do banco do River. Ali de camisa azul, o técnico Ramon Dias. E nós vamos para a cobrança do escanteio. Vem o Vasco. No finalzinho vai o Mauro Galvão. Foi o Burgos. Nesse instante, apita Gustavo Mendes. Termina pela Taça Libertadores em São Januário, semifinal, primeiro jogo. 1 para o Vasco da Gama, gol do Donizete aos 10 do primeiro tempo. 0 para o River Plate.
O Vasco recebe Edmundo, por enquanto só como convidado. O atacante que deseja sair do Fiorentina apareceu em São Januário para ver o jogo contra o River. O Vasco venceu e agora precisa de um empate para ser finalista da Taça Libertadores. As arrancadas de Pedrinho, Ramon, Felipe deixam claro quem é o dono da casa e fazem os torcedores sonharem com esse time na Copa de 2002. Felipe dá show de bola no Roberto Carlos, pô, não tem pra onde. Ramon, tá todo mundo dentro de 2002, meu camarada. Toda hora tá aqui, a zaga diária, eu e ele. Campeão do mundo! Mas serem os melhores do mundo é um plano que eles querem concretizar já em 98. E para isso podem ter a ajuda de outro garoto prodígio. Edmundo apareceu para prestigiar quem ele espera sejam seus companheiros novamente. O Vasco ofereceu 9 milhões de dólares ao Fiorentina para ficar com o atacante, mas ainda não recebeu resposta. A questão burocrática tá na frente, mas vai ser resolvida. Enquanto isso, Donizete dá conta do recado e faz o gol da vitória. O herói da noite relembra o apelido, imitando uma pantera na comemoração. O Vasco ainda perdeu algumas oportunidades, uma com o próprio Donizete e outra no chute de Luizão, que esbarrou na bela defesa de Burgos. Mas o que era festa virou apreensão. O River pressiona no segundo tempo. As melhores chances acontecem nas faltas batidas por Gadiardo. Carlos Germano salva o Vasco, garantindo 1-0. Um magro resultado para quem joga na Argentina na próxima semana. Temos a consciência de que poderíamos ter feito um bom resultado no primeiro tempo, mas não aconteceu. Agora esperamos jogar com bastante força na Argentina e buscar nossa classificação. Esse é o nosso pensamento.